Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Trabalhando muito, graças a Deus. Porque aqui também, para honra e glória do Senhor, tá fluindo. Neste vídeo, meninas, vou estar compartilhando com vocês aqui o que eu já produzi, né? Tá produzindo essa semana, o que eu consegui fazer aqui durante essa semana já, né? Que é que eu tô trabalhando esse mês de janeiro, eu vou trabalhar só com as encomendas. Graças a Deus já tô com encomenda. Hoje já teve mais uma encomenda hoje. Graças a Deus já tem que passar ali pro meu planner. Tem que passar ali pra meu lugarzinho ali, meu muralzinho de que ali eu consigo tá visualizando, né, que eu já ponho tudo descrito, as cores, as coisas, ponho tudo nos meus ticketzinhos ali, ó. Já ponho ali, ó, tudo aqui já com descrição do que é, com as cores, né, então já me facilita bastante, né. Então eu fico aqui, né, já sabendo o que eu vou fazer. E no meu planner lindo e maravilhoso, né, eu já vou colocando ali tudo para ficar tudo organizadinho, né? E o que foi que nós, né, o que eu já fiz essa semana. Eu aproveitei meu tempo, né, meninas? E esses ainda não anotei porque eu não coloquei ali, tá? Eu fiz 2 panos de prato já essa semana, que essa produção, meninas, é uma encomenda, assim, foi do ano passado, a minha cliente já me deixou pago, que ela comprou 4 panos de prato de tulipa, ela me comprou outros panos, e aí tinha os de tulipa, ela me comprou uns de tulipa, e ela presenteou e já me encomendou 4 nas mesmas tonalidades, porque ela disse que queria para ela, porque os que ela comprou ela presenteou, e aí ela queria nas mesmas tonalidades para ela. Então, eu vou, nem separei as linhas, né? Separei só os 2 que eu fiz, que ela pediu esses 2 aqui, tá? Que eu acabei usando o fio Charme e o Anne vermelho, né? Que esse aqui é o vermelho paixão da Anne. E foi esses aqui, meninas. Olha que lindo que eles ficaram, né? Durante a semana, eu fui, né? Ó, eu levei e fui adiantando, né? Fui dentro do ônibus. Eles são panos grandes, tá, meninas? São enormes. Esses aqui é os panos de prato da Santa Margarida, tá? Eles têm uma metragem de 50 por 75, tá? Todo branco, ó. É enorme. E ela quis 2 no vermelho. Olha que lindo. Os 2 são iguais. O tom de vermelho. Aí eu fui adiantando, sabe, meninas, que, como eu falo que eu vou dentro do ônibus, eu vou adiantando aquilo que eu consigo fazer, né? E aí eu sempre vou levando algum crochêzinho também pro meu serviço, porque aí vou tendo um intervalozinho de uma hora, de uma agenda em outro, né? Aí eu vou adiantando. Então, ó, essa semana já foram 2 e tem mais 2 ali que eu já vou adiantando também, que os panos tá ali separados, só não peguei a linha ali ainda, porque eu também tô, né, dei início aqui a essa encomenda, né, que vão ser 6 suplás de tulipa, tá? A minha cliente me pediu as tulipas também vermelhas, tá? Então, já deixei separado aqui, esse vai ser o vermelho da Campo Belo, que tá lindo, maravilhoso. E vou usar esse verdinho da BB, o 38, né, pra fazer as folhinhas aqui nas lateral e toda no cru, tá? Esse cru também, né, eu abri esse de 1,8 kg aqui da Campo Belo. Olha, meninas, que lindo que tá esse barbante, maravilhoso. Maravilhoso, amando esse barbante da Campo Belo. Muito gostoso, muito macio, olha, alvinho, clarinho, maravilhoso. Então, já que já a terceira base, né, que eu já estou aqui iniciando, para poder estar fazendo aqui, né, porque tem que adiantar bastante essas peças aqui, porque esses aqui é envio também, né, esse suplá que vai para Liz, aqui no interior de São Paulo. E
tem mais encomenda chegando, né, como eu disse. Então, e sem falar que tem ali a minha cliente, a capa de galão e a capa de air fry, ela falou que ela não tem tanta pressa, mas ela quer esse mês, mas aí eu vou adiantando esses aqui que for, né? É igual esse envio e na semana que vem eu já começo a fazer o puxa-saco, que ela quer um tamanho. Eu até tenho puxa-saco aqui na minha pronta entrega, mas não a cor que ela quer e nem o tamanho, porque ela quer um puxa-saco grande, né? É um pouco não, ela disse que é bem maior do que os que eu tenho aqui na minha pronta entrega. Então, ela quer um puxa-saco gigante. Ela falou que é um puxa-saco bem grande mesmo. Acabei bastante sacolinha e tenho as outras, né? Aí eu começo na próxima semana, né? Pra poder fazer a capa de air fry e a capa de galão de água de 20 litros. Então, é isso aí, meninas. Graças a Deus, né? As encomendas tá fluindo, as encomendas tá saindo tudo no tempo. Graças a Deus, com organização, determinação, muita fé em Deus, né? E com muita paciência pra gente se organizar, né, meninas? Porque assim, a gente que é muito acelerada, muito ligada, a gente às vezes, né, quer arrumar tempo. Eu falo que a gente poderia ser um povo, né? Com bastante braço pra gente fazer bastante coisa de uma vez só, né? Mas a gente tem que saber se educar, né, meninas? Porque a gente também não precisa ficar atropelando, né? Às vezes a gente quer atropelar o tempo, né? E o tempo a gente não pode fazer isso, né? O tempo é o tempo de Deus, ele é o criador do tempo, a gente segue, né? O dia tem 24 horas e a gente quer fazer coisas, né? Sempre deu certo com 24 horas, mas às vezes a gente acha que as 24 horas está sendo pouca, né? Não é que as 24 horas está sendo pouca, né? A gente é que não tá administrando bem as 24 horas do dia para poder fazer as coisas, né? Então, a gente fica sobrecarregada, a gente fica agitada, a gente fica com tudo, né? A gente que é dona de casa, a gente que trabalha fora, a gente que trabalha, né? A gente que é dona do nosso próprio negócio. Não é fácil, né? E quem é empreendedora, quem é dona do seu próprio negócio, né? Às vezes as pessoas acham, é fácil, aquelas que trabalham em casa, aquelas que trabalham fora. Gente, quem é dono do seu próprio negócio não é fácil, né? Porque a gente tem que fazer as horas, a gente tem que fazer com que, né, a conta feche, né? Porque se não tiver organização, se eu trabalhar só a hora que eu quero, da forma que eu quero, seria tão bom, mas não dá porque aí minhas contas também não fecham, né? A gente vai ter que ser realista também. As coisas não é assim tão fácil como muitos pintam, né? Então, a realidade, a gente tem que ser... A gente tem que ter a mão na consciência que não é bem assim, né? Porque quem é dono do seu próprio negócio, ele é dono, é funcionário, ele que tem que fazer tudo, né? Ele abre, ele fecha, ele que organiza, é ele que, no meu caso aqui, né, a gente, né, eu tenho que expor meu trabalho, eu tenho que vender, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, então não é fácil, não só eu como muitos, né? Porque eu também trabalho fora e eu trabalho também por conta, né? Eu pago um espaço, mas é para mim, né? Então eu pago ali o meu espaço ali, trabalho. Então eu tenho que dar conta também, né, do meu trabalho lá, né? Eu tenho cliente para me atender, eu tenho horário para ser cumprido, né? Eu tenho horário, né? As clientes chegam com horário, elas têm que sair no horário. Então tudo tem que ser, né, organizado. Então a gente tem que ter essa constância, né, nas nossas vidas. Fácil não é, mas você que a gente que tem sonho, a gente que almeja trabalhar para nós mesmos, a gente que tem sonho, né, a gente que tem planejamento, a gente que tem, né, a gente que quer um futuro, que quer uma vida, né, estável, então a gente tem que saber se educar, se organizar em todos os sentidos, com uma hora, com trabalho, né, com tudo, né, meninas? Então, assim, é um todo, né? Não é só simplesmente, eu sou dona do meu negócio, eu faço só a minha hora, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, né? E que é uma empresa, né? No meu caso, é a minha empresa, e se eu não tiver organização com ela, ela não vai dar certo, ela não vai fluir, né? Então, eu trabalhar, né, ter que trabalhar para mim e ser dona do meu próprio negócio e ficar ansiosa, ficar depressiva, ficar um monte de coisa,
não vai, né, meninas? Então, se eu não tiver organização, não tiver planejamento, a minha empresa vai falir, não vai dar conta. Então, tem que ter organização. E graças a Deus, né, eu do meu jeito, da minha maneira, tá? Graças a Deus, né? Tem 19 anos que eu trabalho por conta e graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus sempre abençoa e sempre me abençoa a minha vida e abençoa a todo o tempo. Graças a Deus, realizando os meus sonhos, os meus desejos, com foco, determinação, esperança, né? E muita paciência no Senhor e graças a Deus, né? Já adquiri minha casa, né? Com o suor do fruto e do suor do meu rosto, graças a Deus, e tem muitas outras conquistas aí para poder vir, né? Graças ao nosso bom Deus, né? E trabalhando dessa forma, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de pensar. Essa aqui é a minha, né? E eu trabalho dessa maneira, tá, gente? Com crochê eu trabalho poucas horas, né? Mas eu tenho que organizar meu horário, né? Então não é fácil. Graças a Deus. Eu vim aqui estar compartilhando com vocês como é que já tá indo aqui nessa semana, essa organização, como é que tá indo aqui, né? Porque eu organizo, né? Esse final de semana também eu quero dar uma saidinha, passear um pouco na parte da manhã, esparecer um pouco a cabeça, né? Porque a gente precisa, né? Fazer isso um pouquinho. E de vez em quando eu vou tirar, assim, 1, 2 horas, 3 horas, né, pra mim dar uma saída, esparecer um pouco a cabeça. E a semana, né, meninas, eu já trabalho a semana inteira, né, e eu trabalho também em casa, tá, gente? Eu faço meu trabalho, além de sair trabalhar fora, no salão, na minha casa eu tenho minhas clientes fixas que eu atendo também, tá? Eu atendo minhas clientes fixas na minha casa também, no sábado, no domingo. Tem umas que vem na segunda, que o segundo eu tô de folga, né? De folga de lá do salão, mas eu tô na minha casa. Então, né? Eu que comecei, né? Tô na minha organização também da minha reeducação alimentar, cuidando da minha saúde, né? Porque a gente precisa fazer isso também. Então, graças a Deus, meninas, como eu disse o vídeo passado, nada na nossa vida muda se nós mesmos não mudarmos, né? E pequenos hábitos fazem uma diferença muito grande, né, nas nossas vidas. E os meus hábitos, né, que eu já comecei a colocar na minha vida, né, sair um pouco do meu comodismo, né, do meu conforto, para poder fazer diferente. Graças a Deus, já tô vendo resultado. Tô me sentindo muito bem, mais leve, com menos inflamação corporal, então eu sou muito grata ao Senhor por isso, né? São pequenos hábitos que estão começando a fazer diferença. E graças a Deus também, né? Tá fluindo aqui também o meu trabalho, lá no meu serviço também tá fluindo, então só gratidão ao Senhor. Então, meninas, coisa mais linda que tá ficando isso, né? Que já tô terminando mais, conversando com vocês aqui, né? Tem gente que não consegue crochetar e conversar, né? Mas posso não ficar olhando pra câmera, né? Falando com vocês, mas eu tenho que adiantar aqui também, né? Porque eu trabalhei numa empresa, meninas, que eles eram gaúchos, né? E eles falavam que como eu trabalhava de costureira, né? Eu costurei sapato, né? Eu fui multioperadora muitos anos numa empresa. Então, às vezes, eles chegavam, faziam perguntas pra gente, enquanto a gente tava na máquina costurando, e a gente não podia parar e nem podia ficar olhando pra eles, né? Porque eles falavam que o nosso trabalho, a gente trabalhava com as mãos e falava com a boca. Então, não justificava a gente parar o que a gente estava fazendo para poder responder o que eles perguntavam. A gente tinha que responder, né? Daquela forma. Então, era a questão do raciocínio, né? Que a gente tinha que entender que a gente não podia parar.
E aqui também, né, eu tô aproveitando meu tempo, conversando com vocês, falando com vocês e adiantando também o nosso trabalhinho aqui, né? Porque a gente precisa ganhar tempo, né? E eu preciso ganhar tempo, né? Porque eu tenho muito pouco tempo, né, meninas? Por isso que às vezes eu fico sem vídeo, porque eu só gravo vídeo à noite, né? Quando eu chego em casa. Então, eu tenho que aproveitar todo o tempo que eu tenho, tá? Porque eu tenho questão, meninas, assim, na parte da noite, questão de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas por dia para poder crochetar, para poder fazer tudo aqui, ó. Pra crochetar, gravar vídeo, aí eu tenho que editar depois para poder postar no outro dia, porque eu levanto muito cedo também no outro dia. Aí eu trabalho, fico o dia todo fora, então não é fácil, né? Mas a gente tem que aproveitar, como eu disse, tem que aproveitar todo o tempo que eu tenho, né? Porque, olha, eu chego em casa por volta das 7, 8 horas da noite. Às vezes até final de semana eu chego 8, 9 horas da noite. E eu estipulo meu horário que eu só trabalho com crochê até às 11, tá? Então, independente da hora que eu chego em casa, eu tomo meu banho, né? Eu faço ali o meu lanchinho e eu sento aqui para poder crochetar, seja 1 hora, seja 2 horas, seja 3 horas, ou seja meia hora, mas eu tenho que sentar aqui e produzir e concluir o meu horário, tá? Porque deu 11, o mais tardado que às vezes, né, eu prorrogo aqui um pouco, é até às 11h30, porque no dia seguinte eu tenho que levantar às 5 da manhã, né, para adiantar ir para academia, né, fazer minha devocional e ir para academia, né, porque eu tô indo para academia fazendo aeróbica e musculação, né, porque eu preciso da musculação na parte da manhã, antes de sair pro serviço. Então, eu vou para academia às 6 horas, chego aqui na minha casa por volta das 7, 7h15. Aí, tomo banho, tomo meu café, pego o ônibus, né, 8 horas, para entrar no meu serviço, 8h30, 9 horas, né, dependendo do trânsito. Então, eu trabalho e só chego em casa no horário, retorno, né, no horário de... Passo o dia fora, né, retorno no horário, chego em casa por volta das 7h30, 8 horas, né, então, não é fácil. Então, a gente tem que aproveitar todo o tempo que tem, né? Então, eu tô aproveitando aqui, então, tenho que me organizar bastante. E eu organizo, né, como vocês sabem, por causa da minha reeducação alimentar, na segunda-feira que eu tô em casa, eu organizo todas as minhas marmitas, né, da semana, organizo meu café da manhã também, organizo o que eu vou lanchar na parte da noite, para não sair da minha reeducação, né? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso ter mais saúde, porque eu passo muito tempo sentada, né? Tanto aqui no crochê quanto no salão, né? Que eu trabalho, que eu sou manicure e podóloga. Então, tem que despiar aqui bastante, né? Então, a minha saúde também tá um pouco comprometida. Questão de muita inflamação, né? Então, tem que cuidar. E a musculação me ajuda muito na questão das dores, né? Fortalecer os músculos. Então, eu tenho que retornar, porque eu não quero ficar à base de medicamentos, né, meninas? Não quero mesmo ficar à base de medicamento. Não quero continuar tomando os corticoides da vida aí, não. Então, tenho que pensar na minha saúde. Só se eu retornei para academia no mês de dezembro. Eu fiz no mês de dezembro, eu tava bem inchada, né, bem pesada mesmo. Então, eu fiquei só no aeróbico. Graças a Deus, né, agora em dezembro, em janeiro eu retornei, né, que a academia teve um recessozinho também de uns dias, eu também tirei uns dias, voltei, graças a Deus, tô assim, maravilhosamente bem, né, fazendo meus exercícios, cansando muito menos, respirando muito melhor, e graças a Deus não tô com tanta intensidade de dor corporal como eu tava. Então, meninas, é o que eu falo, pequenos hábitos muda e faz muita diferença, né, nas nossas vidas. Ficar reclamando, questionando é muito fácil, mas às vezes a gente não quer abrir mão de tirar 1 hora, né, do nosso dia para nos presentear, para cuidar de nós mesmas, né? Ai, muitas podem falar assim, ai, mas você não tem filho, mas você, né? Então, eu não tenho, meus filhos já são adultos,
né? Meus filhos já são adultos, eu já sou vó de uma menininha e vou ser vovó de novo, né? Graças a Deus. Não sei o que é ainda, fiquei sabendo só hoje que eu vou ser vovó novamente. E ainda não sei o que é, mas eu já sou vovó de uma linda princesa, minha Liz, o amor da minha vida. E é isso, meninas. E agora que vem mais uma aí, né? Mesmo que não vai estar tão pertinho de mim, mas a vovó tem que cuidar, né? A vovó tem que cuidar, porque a vovó tem que ter bastante vigor e bastante energia, né? Pra estar com essas riquezas. Coisa mais linda desse mundo. Sou grata a Deus pela vida dos meus filhos, mas, né, meninas, mesmo que eu não tenha criança em casa, não tenha um filho, mas eu tenho rotina, eu tenho vida, né? Eu também sou um ser. Mas quando meus filhos eram pequenos também, eu sempre tive essa questão de organização de rotina, né? Tinha que ter para se organizar, né? Porque a gente que mora em lugar grande, né? Cidade grande assim, então eu que vim para cá, né? Eu aqui não tinha parente nenhum, não tenho família nenhuma aqui onde eu moro, nem em Campinas. Aqui eu não tenho família nenhum tipo de familiar aqui, né? O mais próximo que tem são meus tios que moram em São Paulo. Mas aqui em Campinas mesmo não tenho ninguém. Então, não é fácil, né? Não foi fácil que meus filhos vieram pra cá tudo pequeno. Então, na época também, eles não estudavam mais em creche, né? Eles já estudavam em escola, né? Então, eles tinham que aprender, né? Todos nós tínhamos que ter aquela rotina para todo mundo ficar bem, né? Porque eu sempre trabalhei fora, né? Sempre saí de casa para trabalhar. E eles tinham que, né, se organizar também. E graças a Deus estão tudo aí adulto, graças a Deus, e deu tudo certo. Mas não é questão disso, tá, gente? Independente de você ter filho, não, né? Mesmo que sejam crianças, mas a organização, a rotina de casa tem que ser organizada junto com seus filhos, com a família, né? Para quem tem esposo, né? Que eu não tenho, mas tudo isso aí tem que ser conversado, né? O diálogo dentro da casa é a melhor coisa que tem, né? É o diálogo, é a organização e tudo fluir, né? Em nome do Senhor. Então, meninas, tira, né? Um tempinho, organiza aí sua vida, seu ateliê, né? Arruma um tempinho, porque a gente fica muito tempo sentada, tá, meninas? Tem que tirar um tempinho para poder dar uma caminhada, tem que alongar. Se você não for sair, põe exercício, né? No YouTube tem exercício em casa, tira ali. Eu adoro fazer aerohit, tá? Adoro fazer aerohit e dançar zumba em casa. Sou meio desengonçada para dançar, tá, meninas? Mas eu tento. Mas no sábado que eu não vou, né? Que eu não faço musculação porque eu entro mais cedo no serviço. Então, no sábado, quando eu chego à noite, que eu vou adiantar as coisas, depois eu tiro ali uns 15 minutinhos de fazer aerohit. É muito bom fazer um exercício em casa, né? Para você relaxar seu corpo, para você esparecer, né? Para o seu corpo se fortalecer também. Isso é muito bom, tá? Deixa uma dica para vocês. Se vocês, mesmo que vocês não conseguem ir na academia, vocês não conseguem sair, né? Não sei se vocês conhecem a Carol Borba também, tem caminhada em casa, né? São exercícios que eu faço em casa também para me ajudar, que são muito bons, tá? E ajuda muito no condicionamento da gente, que fica muito tempo sentada e fica em casa, tá? Então, fazer um exercício, uma atividade física nos ajuda muito na nossa profissão a relaxar o nosso corpo e a fortalecer também, tá? E a nossa mente também. Então, meninas, esse aqui é o meu dia, tá? A minha noite, né? Porque eu gravo aqui à noite, depois que eu chego, né? Então, mostrando pra vocês aqui como tá sendo, né? Como foi esses dias aqui pra mim, né? Então, quando eu terminar essas lindas e maravilhosas peças aqui, eu já mostro pra vocês tudo direitinho, tá bom? Então, que Deus abençoe, Deus esteja dando um dia assim, né? Um dia, uma noite, uma tarde, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Um dia, assim, um abençoado na vida de vocês, tá? Se algo que eu falei aqui fazer algo, né? Se for bom pra vocês, né? Que vocês, né? Pegue algo assim, né? Algum conselho aqui que eu dei, né? Em questão de organização, questão de cuidar de si próprio, né? Cuidar da saúde, que vocês pensem com carinho, tá? Não tem nada melhor do que você tirar um tempinho pra você, tá bom? Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja te fortalecendo e até o próximo vídeo. Tchau!